todos bem-vindos ao projeto Fonte Viva, essa parceria do SEMI com este livro maravilhoso, Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E antes de adentrarmos em mais uma belíssima lição deste livro, vamos fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com a espiritualidade que nos envolve neste momento e vamos nos ligando com o nosso mentor individual, este nosso companheiro de todos os momentos, e vamos com ele à presença de Maria, doce meiga Mãe de Jesus, que nos cobre com seu manto de proteção e de amor, e ela vai nos levando até a presença do seu Filho amado Jesus, onde vamos agradecendo a Ele pelos teus ensinamentos, pelos teus exemplos, que mostram que podemos colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensinou. E com Ele, nós vamos até Deus, nosso querido Pai, onde vamos agradecendo por mais uma bela lição deste livro, e que esta lição nos dê o discernimento para sermos pessoas melhores no nosso dia a dia. E assim, gratos por tudo, vamos direcionando ao Pai a oração que o seu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Com o coração mais leve, com a mente mais equilibrada, nós vamos adentrar no capítulo 27 do livro Fonte Viva, Destruição e Miséria. E este capítulo é baseado em uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, em que o apóstolo dos gentios diz o seguinte: em seus caminhos há destruição e miséria. E Emmanuel faz comentários muito importantes a respeito desta passagem de Paulo. Mas primeiro precisamos entender por que Paulo disse isto aos romanos. Vamos nos lembrar que naquela época, na época de Jesus, e até mesmo antes dele, os romanos constituíam talvez o maior império já vivido naquela época. E esse império foi construído a preço de sangue, escravidão, e cobrança de impostos terríveis, mortes de milhares de pessoas das mais diferentes etnias, tudo em nome do poder. E esse poder levou essa civilização a um estado máximo de luxúria, de vícios de toda a ordem, do sexo desvairado, de corrupção. E neste contexto, Paulo envia esta carta, dizendo que nos caminhos dos romanos havia destruição e miséria. E Emmanuel coloca da seguinte maneira, dentro do contexto cristão, porque o aviso de Paulo, há mais de 2000 anos, serve para nós espíritas cristãos nos dias de hoje. Porque quando nos desvencilhamos do caminho traçado pelo Cristo, com certeza estaremos
semeando destruição e miséria em nossas vidas. E de que maneira nós fugimos aos caminhos traçados pelo Cristo? Emmanuel traça uma série deles. Ele fala, por exemplo, que quando a mente se torna ociosa, ela gera conflito entre aqueles que estão ao redor. Ele fala que a negação destrói a esperança de muitos. Quantos de nós, negando uma atitude, uma palavra, destruímos a esperança de muitos que confiavam na nossa pessoa e nas opiniões que nós tínhamos em determinados assuntos. Ele coloca também que o desespero apaga o clarão da esperança, ou seja, o espírita cristão que ainda se desespera, que grita, que se exaspera por qualquer situação, ele tira a esperança daqueles que estão ao seu redor. E o nosso trabalho deveria ser outro, diferente, o contrário de tudo isso. Ele fala também que a tristeza asfixia o otimismo, ou seja, toda vez que nos colocamos em uma situação de tristeza, de desânimo, de pessimismo, nós tiramos a semente do otimismo das pessoas. Então ele coloca que toda vez que nós praticamos estas atitudes com o nosso próximo, estamos semeando destruição e miséria. Porque Deus quer que nós vivamos em prosperidade. E não estamos falando aqui somente da prosperidade material. Nós estamos falando da prosperidade espiritual. Um espírito dotado de bom ânimo, de otimismo, de esperança. Mas não são atitudes vazias e passivas. São atitudes ativas que nós devemos colocar em prática todos os dias. Não somente dentro da casa espírita. Começa dentro do lar. O lar, que é a célula da sociedade, ela deve ser muito bem administrada. E nós precisamos destas qualidades para que haja um bom convívio dentro do lar. Precisamos semear estas qualidades no nosso ambiente de trabalho, para que as pessoas não percam a esperança e o otimismo, mesmo diante das crises financeiras, dos problemas políticos, das intempéries e de todas as crises, de todas as ordens que assolam o nosso dia a dia. E é nesse contexto que tanto Paulo quanto Emmanuel nos coloca na posição de homens e mulheres preparados para servir, para aprender, para compreender e principalmente para amar. Se nós exercitarmos essas qualidades no nosso dia a dia, em qualquer ambiente que estivermos, nós estaremos de acordo com os preceitos do Cristo. E seguindo os preceitos do Cristo, não teremos nem miséria e nem destruição. Teremos fartura, teremos prosperidade, teremos a construção do reino divino dentro dos nossos corações e daqueles que estão ao nosso redor. A tarefa não é fácil. Paulo, Emmanuel, o próprio Cristo já nos alertavam das dificuldades que teríamos ao aceitarmos que nós não somos mais pertencentes a este mundo, de que nós vivemos uma vida, queremos viver uma vida superior. E para isso, nós temos que rejeitar, renunciar a todo o mal que está dentro de nós.
porque este é o maior mal a ser combatido, aquele que ainda existe dentro de nós. E quando vencemos toda a miséria e destruição que causamos ao nosso espírito ao longo das nossas existências, baseados no egoísmo, na vaidade pessoal, no orgulho, quando nós vencemos toda essa construção que fizemos anteriormente, estamos aptos a ter uma vida nova. E Jesus é a vida nova. Porque quando conhecemos a Jesus, nos tornamos outra criatura. Mas não é conhecer Jesus simplesmente folheando as páginas do Evangelho. Conhecer a Jesus é conhecê-lo em espírito, entender o seu propósito, entender a sua autoridade moral, a sua elevação espiritual, para tentarmos colocar no dia a dia tudo aquilo que ele nos ensinou. E o mais importante, ter a clara noção de que precisamos ser humildes e sinceros em assumirmos as nossas dificuldades, em assumirmos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, para darmos prosseguimento a esse processo de reforma interior. E para isso, nós precisamos deste guia e modelo de perfeição que almejamos ser um dia na Terra, que é Jesus. O mais importante é não perder o foco, é ter esperança, otimismo, bom ânimo, sabedoria, para agir, falar da maneira correta, no momento correto e confiar toda a nossa ansiedade, toda a nossa apreensão em fazer o bem nas mãos de Deus. E Deus, que ama todos sem distinção, nos enviará os bons espíritos que nos auxiliarão neste trabalho. E para terminar, nós vamos entender melhor a frase que Emmanuel fala assim: conhecer o Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição e conservar a miséria em nós mesmos. Ora, é isso que nós queremos para nós mesmos? Queremos viver em miséria e destruição? Ou queremos uma plenitude interior, onde tenhamos capacidade moral e intelectual para encarar qualquer desafio, vencer qualquer dificuldade e limitação? A escolha é nossa. Cabe a nós fazê-la da melhor maneira possível. E vamos assim, agradecendo a estes conselhos maravilhosos e que eles possam ser colocados no nosso dia a dia. E que Jesus nos envolva neste momento, nos abençoando e nos protegendo de nós mesmos, porque somos nós os nossos maiores inimigos. E que possamos nesse momento vibrar por todo o planeta Terra, por todos os espíritos que nela vivem, e assim termos um instante de paz, um instante de tranquilidade em nossas almas, para que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados aqui na Terra, tenhamos força e coragem para elevar este mundo a uma categoria superior, onde reine o amor, o respeito ao próximo, o respeito à natureza, o respeito à vida. Que possamos ser pessoas melhores a cada dia, buscando todas as formas de fazer o bem, todas as formas de amar, compreender e servir.
Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.